Carta Amazônia, o podcast das multivozes. Olá, eu sou Adson Ferreira, está no ar a segunda edição do Carta Amazônia, o seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico. Esse podcast é uma realização do site Carta Amazônia em parceria com o portal Rede Pará, uma plataforma de conteúdo jornalístico aberto à produção independente. Para me ajudar na condução e construção desta carta, eu tenho ao meu lado o jornalista Felipe Melo. Felipe, mais uma vez, bem-vindo ao Carta Amazônia. Olá, Adson. É novamente um prazer estar contigo na apresentação do Carta Amazônia, ainda mais para debater e analisar um tema tão importante. E nesta segunda edição, vamos falar sobre a política ambiental do governo Bolsonaro para a Amazônia. Uma nova declaração do presidente Bolsonaro sobre as queimadas na Amazônia voltou a provocar críticas e reações na imprensa internacional. Bolsonaro acusou o ator americano Leonardo DiCaprio e a ONG WWF de financiarem queimadas criminosas no Brasil. E para nos ajudar a entender mais sobre esse tema, a gente conversa com a pesquisadora Marcela Vecchione. Marcela é professora do NAIA, Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará, e ativista do grupo Carta de Belém, entidade que reúne movimentos sociais, ONGs, comunidades tradicionais e pesquisadores brasileiros. Olá, Marcela, obrigado pela sua participação, seja bem-vinda ao Carta Amazônia. Gostaria de agradecer muito o convite, Carta Amazônia, para participar dessa conversa com vocês, desse bate-papo, e dizer que é sempre muito relevante a gente estar falando desses temas de Amazônia, sobre a Amazônia, Para começar essa entrevista, é importante que se faça um breve balanço da política ambiental do governo Bolsonaro para a região amazônica. Marcela, como podemos definir a política ambiental do governo federal? Existe algum avanço de fato ou só há retrocesso nesse atual cenário? Então, com relação aos avanços e retrocessos, ou na verdade eu gostaria de chamar de uma política de destruição, política ambiental do governo Bolsonaro. É muito comum a gente ouvir que não há uma política ambiental nesse governo, mas na verdade há uma política, e a política é uma política de destruição. No entanto, é importante a gente situar isso num contínuo, Esses cortes, essa deterioração, ela já vem acontecendo há um tempo. Ela se acirra muito depois do golpe, em 2016, com o governo Temer, mas já vem acontecendo há um tempo. Se a gente pensa para a Amazônia especificamente, isso é muito claro, Numa opção de definir o desenvolvimento apenas como crescimento e também de definir uma vocação do Brasil como que não é algo novo, na verdade, é algo muito antigo, é algo da década de 50, antes do regime militar, na verdade. O Brasil como tendo essa vocação agrário exportadora. Com a PEC dos gastos públicos, que depois se transformou em lei, a gente observou já naquela época uma redução do orçamento para a operacionalidade da política ambiental, digamos assim, que é o quê? Que é justamente as ações de fiscalização, as ações de monitoramento, as próprias ações, digamos assim, mais científico-tecnológicas, se a gente pensa a própria ação do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a gente já vê uma redução desse orçamento para operacionalização das políticas ambientais da ordem de 43,7%, ou seja, é muita coisa, É quase a metade.
O diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Ricardo Galvão, foi demitido após desentendimento com o presidente Jair Bolsonaro sobre o desmatamento no Brasil. A exoneração foi anunciada depois de uma reunião de Ricardo Galvão com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. E principalmente se a gente pensa que esse corte ele teve muito concentrado justamente nas ações de campo, ou seja, nas atividades ligadas a políticas públicas ambientais específicas, mais diretamente as de fiscalização e monitoramento, sofreram muito mais com esse corte orçamentário. Isso foi ainda lá em 2016. Marcela, você afirma que o modelo de desenvolvimento proposto para a Amazônia nos últimos 60 anos traz mais periferização do que desenvolvimento. Você pode explicar mais esse processo e qual seria o modelo ideal defendido pelas entidades, movimentos sociais e povos tradicionais da região? Então, sobre um modelo ideal de desenvolvimento para a região, eu acho que isso é uma coisa muito complexa. Eu acho que o modelo ideal vem dos processos auto-organizativos e autônomos dos povos da Amazônia, sejam os povos da floresta, sejam os povos das cidades amazônicas. A gente fala muito de dar voz, mas eu acho que é escutar, né? Escutar muito quais são os problemas, né, dessas pessoas que estão na ponta. Nessa escuta, realmente ter os ouvidos bem abertos, porque já tem há muito tempo coisas acontecendo ali que demonstram um alto grau de adaptação, de resistência aos próprios processos da floresta e integração de um jeito positivo, muito diferente daquela integração que foi pensada para a região desde a década de 60. Como via de conexão, porque a região já é habitada. E sobre o processo de periferização, você pode explicar melhor? Essa integração, ela produz periferização justamente nesse movimento de tornar a região algo como se estivesse fora e que precisa ser cercado, dominado e explorado, como eu acabei de dizer, bem como as pessoas que são nativas, digamos assim, da região, que foram completamente responsáveis a formar aquilo que se chama de riquezas da região. Carta Amazônia, o podcast das multivozes. Você está ouvindo o Carta Amazônia, o seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico. Nesta edição, o programa discute a política ambiental do governo Bolsonaro para a Amazônia. Tudo que a gente faz é pauta no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade, no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a apoiar, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação regulatória que nós precisamos, em todos os aspectos. Em ação civil pública contra o ministro Ricardo Salles, o MPF diz, abre aspas, por meio de ações, omissões, práticas e discursos, o ministro do Meio Ambiente promove a desestruturação de políticas ambientais e o esvaziamento de preceitos legais, mediante favorecimento de interesses que não possuem qualquer relação com a finalidade da pasta que ocupa. Fecha aspas. Marcela, na sua avaliação, a que interesses econômicos e políticos serve essa orientação do Ministério do Meio Ambiente? Eu acho que não é interessante olhar só para a pasta do Ministério do Meio Ambiente, né? Você tem que olhar para o Ministério das Minas e Energia, você tem que olhar para o Ministério da Infraestrutura, você tem que olhar para a Presidência e você tem que olhar para o Congresso Nacional, né? Essas políticas, esse processo, essa desestruturação, que é uma política, não ter política ou desestruturar a política
também é uma política, né? Ou seja, há um plano de desarticular completamente quaisquer processos positivos, né? No que toca à melhoria da qualidade de vida, a garantia dos direitos territoriais, né? Das pessoas que efetivamente habitam a região amazônica. Os interesses na região hoje são muitos, né? Sempre foram. Você tem interesses mais de longo curso aí na região, que são interesses de mineração, né? Que são muito antigos, né? Remontam à década de 50 ainda, né? De novo, antes do regime militar, e que se consolida de fato com o regime militar, né? Se a gente olha, por exemplo, para o DNPM, né, que é o Departamento Nacional de Processos Minerais, é um departamento que se estruturou durante o regime militar, né? E se a gente olha a quantidade de pedidos de lavra, né? Não só a quantidade, mas a proporção, né? A escala do que cada pedido desse toma, né, em termos de tamanho mesmo, né, de áreas na Amazônia. A gente vê aí um aumento da combinação dessas coisas. Os interesses da mineração na região são muitos. A mineração, ela precisa de energia, né, para funcionar. E energia na Amazônia é água. Aí você pode colocar também os interesses do setor hídrico, né? Do setor hidrelétrico, digamos assim, né? Então, por isso que eu falava daquela coisa do Ministério das Minas e Energia também. É importante você fazer uma olhada aí interministerial também, né? Para entender esses processos. Em relação ao setor hidrelétrico, o presidente Bolsonaro anunciou no ano passado que pretende retomar o plano de construção de grandes usinas na Amazônia. Marcela, como estão os pedidos de estudo para a viabilidade desses empreendimentos na região? Os pedidos de estudos, né, para hidrelétrica, a gente pensa que está parado, né, mas nada. Se você vai olhar lá no MME, ou se você vai olhar na EP, né, que é a empresa de pesquisa energética, essas coisas continuam rolando, né? Se não por grandes hidrelétricas, a gente vê pelas pequenas centrais hidrelétricas, né? Que são, por exemplo, altamente importantes para o funcionamento de lavras de mineração mais em pequena escala e também para o agronegócio, né? Se a gente pensa soja e a pecuária, né? Essas PCHs, elas são muito importantes para fazer os pivôs de irrigação funcionarem, que aí já vem um cercamento de águas, que se conectam a um cercamento de terras também. Então, você tem todo um processo aí que se integra, né? E que mostra interesses de vários setores que conversam. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Amazônia sofreu em 2019 o maior desmatamento dos últimos 10 anos. De 2018 para 2019, o aumento foi de 30%. Por que isso acontece desse jeito? Quais os interesses e causas por trás disso tudo? Há uma dinâmica de que você constrói a propriedade, né? Não em cima de movimentos legais, mas em cima de movimentos ilegais que se tornam legais depois, né? Ou seja, você vai lá, invade a terra e você aguarda e pressiona pelos seus indicados, né? No Congresso Nacional, você espera o momento da anistia, né? Enquanto as atenções do mundo se voltam para a pandemia do novo coronavírus, a maior floresta tropical do mundo agoniza.
Algumas decisões sobre a floresta amazônica estão sendo tomadas sem o consentimento geral. O último decreto do presidente permite que pessoas sem experiência em ações de monitoramento assumam postos de comando no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. De janeiro a abril deste ano, os alertas de desmatamentos cresceram 61% na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com o monitoramento feito pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E a derrubada das árvores se agrava com as queimadas, piorando a qualidade do ar em plena pandemia. Esse movimento da combinação da anistia com a consolidação, ou seja, de você jogar com o limite do que é ilegal e que depois se torna legal, determinou a ocupação da Amazônia nos últimos anos. E com o Código Florestal, isso ficou codificado. Quando a gente olha para um mecanismo como é o Cadastro Ambiental Rural, por exemplo, né, altamente comemorado, né, como um instrumento possível de gerar rastreabilidade, a gente viu um problema muito sério dentro dessa dinâmica que eu falava antes. 3 problemas, né, que eu destacaria. E considerando aí o Cadastro Ambiental Rural como o principal instrumento do Código Florestal, que é o cadastro é autodeclaratório, o que significa que aquele que se diz dono, proprietário, né, de uma determinada área, ele vai lá no sistema que se chama SICAR, né, que é o Sistema Nacional do CAR, e registra a área, né, registra a área que é a área de proteção permanente, a área que é a área de vegetação nativa, a área que é a área de uso, né, consolidado. Mas veja bem, não precisa de registro da terra para fazer isso. Ele acaba se transformando num mecanismo de agregação de valor, uma propriedade que ainda não existe, e ao fazer essa agregação acaba consolidando a própria propriedade. Porque o que a gente vê, né, tem várias pesquisas, principalmente ali no oeste do Pará, é que os grileiros de terra hoje em dia, eles agem como? Eles fazem o registro do Cadastro Ambiental Rural, depois eles vão lá e desmatam, já dentro daquilo que eles registraram no cadastro, ou seja, eles se autodeclaram e eles já fazem, eles próprios, na sua autodeclaração, um zoneamento do uso da sua terra, dizendo como eles vão usar a sua terra, manipulando e usando a legislação ao seu próprio favor. Esse movimento de dono é quem desmata e de você construir a propriedade a partir de atividades ilegais que depois se legalizam, né? Ela para mim, é muito determinante do porquê desse aumento do desmatamento entre 2018 e 2019. É claro que tem esse movimento muito potencializado a partir do novo Código Florestal, né, a partir do Cadastro Ambiental Rural. Carta Amazônia, o podcast das multivozes. Em fevereiro deste ano, Bolsonaro assinou o decreto de criação do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Segundo a nota divulgada pela presidência, o conselho será um órgão colegiado presidido pelo vice-presidente Hamilton Mourão, com a missão de coordenar e integrar as ações governamentais relacionadas à Amazônia Legal. Marcela, como esse conselho pretende ser visto como algo representativo se a composição dele é 100% formada por representantes do governo federal? Na verdade, não é criação, a gente pode chamar de uma refundação do Conselho Nacional da Amazônia Legal, que já era um conselho que existia no regime de governança do próprio Ministério do Meio Ambiente, né, mas que é repaginado, digamos assim, em dezembro do ano passado, dezembro de 2019, quando começa
aquele conflito muito grande, né, que fica evidente com os aumentos, né, do número de queimadas, de fogo, né, e a gente tem como emblemático o Dia do Fogo, que foi aqui no Pará, né. Os fazendeiros teriam combinado o Dia do Fogo para 10 de agosto. Seria uma ação orquestrada pelo grupo por meio de redes sociais. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, confirmou que a ordem é fazer uma investigação rigorosa para punir os responsáveis. A suspeita de que os incêndios começaram de maneira criminosa surgiu no estado do Pará, onde cerca de 70 pessoas das cidades de Altamira e Novo Progresso teriam trocado mensagens combinando de atear fogo na mata às margens da BR-163. A ação envolveria sindicalistas, produtores rurais, comerciantes e grileiros e teria o objetivo de demonstrar apoio ao governo que discute o perdão de multas ambientais e mudanças na fiscalização feita pelo IBAMA. Mas o conselho, especificamente, é algo bem importante, né, para a gente ver essas mudanças que aconteceram no conselho, né, nessa repaginação. Eu gostaria de citar duas, né? Uma é o fato de que os conselhos representativos, né, por exemplo, o Conselho Nacional de Política Indigenista, já muito, né, obliterados desde 2019, com a chegada do governo Bolsonaro ao poder, eles não têm assento nesse conselho, né? E é muito estranho a gente pensar, né, que num processo que nós viemos aí até 2016, com um avanço muito grande dos conselhos participativos, né, para deliberar questões de formulação e implementação de políticas públicas em áreas específicas. Quando a gente pensa num Conselho Nacional sobre a Amazônia Legal, é muito estranho a gente não ver uma representação desses conselhos que eu falava. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que todas as políticas para a região nas áreas de proteção de fronteiras, preservação do meio ambiente e desenvolvimento vão passar pelo Conselho. A tarefa do Conselho é evitar o desperdício de recursos, evitar o desperdício de esforços e coordenar principalmente nos momentos que possam surgir uma crise, né, como nós tivemos ano passado. Outro fator que eu acho que é importante citar é que o próprio Ministério do Meio Ambiente, né, e autarquias diretamente responsáveis pela fiscalização e monitoramento ambiental, como é o caso do ICMBio e do IBAMA, também não tem nenhuma posição de representação ou mesmo de coordenação de câmaras específicas. São 4 as câmaras específicas no Conselho. Esses órgãos simplesmente não estão lá. Qual o papel do Conselho Nacional da Amazônia nas relações internacionais? Para colocar na esfera internacional, isso é bem complicado porque o próprio general Mourão ele está se utilizando dessa prontidão, né, relacionada ao Conselho, né, para angariar fundos internacionais, né, para a proteção da floresta, para o combate ao desmatamento e, ao mesmo tempo, para não só angariar, mas para que fundos que já existiam, que estavam numa situação de bloqueio, como é, por exemplo, o próprio Fundo Amazônia, né, para que recursos possam ser redirecionados para essas operações, né? Quando o fundo já tinha ações super eficientes de apoio a povos e comunidades tradicionais, não via governo, mas via organizações mesmo atuando na ponta, né? É claro que nem todas essas organizações são organizações confiáveis. Na maioria das vezes, as organizações que funcionam melhor são aquelas dirigidas e criadas pelos próprios povos e comunidades tradicionais, né? Ou aquelas que trabalham, né, as associações que trabalham diretamente na combinação com essas organizações.
E o segundo episódio do Carta Amazônia fica por aqui. Agradeço mais uma vez a Marcela por essa importante contribuição sobre esse tema tão essencial para a gente compreender a região amazônica. Obrigado, Marcela. E mais uma vez eu agradeço a vocês e continuemos a conversa aí quando possível, né? Eu aproveito para deixar aqui para vocês a referência, né, da página do Grupo Carta de Belém, né, www.grupocartadebelém.com.br, tudo junto. Lá tem várias análises, né, sobre o Conselho Nacional da Amazônia, sobre os processos de financiarização da natureza, que estão muito relacionados a essa indústria 4.0 que a gente conversava, sobre os processos de exportação de commodities e violação de direitos territoriais, sobre o PL 2633, né? Então tem várias informações lá e também deixar para vocês a referência, né, para quem está a fim de estudar, né, de adentrar mais nos estudos amazônicos, na história da Amazônia, do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, né, pela www.naia.br.ufpa.br. Lá na página do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos também vocês têm a referência dos professores, pesquisadores do núcleo, no qual eu me incluo, né? E no qual a gente tem lá especificamente o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável Trópico Úmido, o qual eu coordeno, e que muitas dessas reflexões aqui que eu estou trazendo na nossa conversa tem muito a ver com o trabalho coletivo realizado nesse programa. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, obrigado para vocês e até a próxima. Também agradeço e me despeço do meu parceiro de bancada, Felipe Melo. Felipe, mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição. Um grande abraço, Adson. E o meu muito obrigado, gostaria de agradecer novamente a todos que nos acompanharam até aqui, ao fim desse segundo programa do Carta Amazônia. Acompanhe o Carta Amazônia nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Twitter, no perfil @Carta Amazônia. Curta, compartilhe, comente, sugira. Queremos ouvir o seu feedback. Se preferir, pode entrar em contato com a gente através do e-mail cartaamazônia@gmail.com. Esse podcast é uma realização do site Carta Amazônia em parceria com o portal Rede Pará. A direção do programa é do Heraldo Paulino, a finalização e mixagem são do Oirã, a produção é do Felipe Melo e a edição é minha, Adson Ferreira. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa jornada. Até a próxima edição. Carta Amazônia, o podcast das multivozes.